bem, se você estava com a gente no episódio anterior, agora estamos aqui novamente para continuar falando da sétima arte do cinema, de boas referências para você, para os seus filhos também, enfim, nesse mundo tão maluco que a gente está, de tão poucas boas referências, temos algumas aqui para você, para a gente pensar um pouco sobre elas, ajudar você a entender um pouco mais da profundidade que haja nessas peças aqui, às quais nós vamos nos referir. E como você pode ver, hoje é quinta-feira e nós estamos num episódio extra do Sal. E como você pode ver, nós estamos com a mesma roupa há 3 dias. Mentira, é porque a gente está gravando aqui na sequência para não ficar muito longo e para que fique mais palatável para você. Mais uma vez agradecer e pedir a você que curta, compartilhe, que siga o nosso canal, que clique para receber as notificações aí no sininho e que ajude bastante a gente a difundir esse conteúdo, porque, como você já sabe, as redes podem não gostar muito da gente, porque nós estamos nadando contra a maré, salgando esse mundo doce da Beautiful People, em assuntos que muita gente não está muito aí para ver, né? Então, a gente precisa da sua ajuda, esteja conosco e... se você quiser nos apoiar, patrocinar, se juntar ao nosso time de patrocinadores que você vai ver ao longo do episódio aqui, fique à vontade, será uma honra para nós. Esses recursos serão utilizados para que a gente impulsione as nossas publicações, para que mais gente chegue por aqui para esse Sal Podcast. Tem um montão de gente para agradecer, mas antes, aqui dizer da minha honra de estar com essas simpáticas moçoilas. Muito obrigado, sejam bem-vindas novamente. Muito obrigada, papai. É um prazer estar com vocês novamente, salgando questões que podem parecer polêmicas às vezes, mas são necessárias de falarmos. Sim, bem-vindos mais uma vez. Aqueles filmezinhos que a gente vê que parece que não tem nada. A gente veio aqui para botar um sal aí no meio desse filme que você achou que não tinha problema nenhum assistir. E aí você começar a pensar em umas coisas junto com a gente aqui, é isso. Vamos continuar. Agradecer aos nossos patrocinadores, Rodamuc, Remax Smith, Doc Fácil, Mônica Tomás, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Aliança Imóveis, Shake Agência, Vivi Jax, Nutricionista, Família Thompson, Spinehead. Muito obrigado, sem vocês isso aqui não seria possível. Deus abençoe vocês, seus negócios. Muito bem, então estávamos falando por último de... Avengers. Vingadores. Bom, como a minha mãe se incomoda bastante com o rumo que essa franquia tomou, eu acho que você poderia dar um preâmbulo do que tem acontecido nos filmes dos Avengers. Eu não vou poder ajudar muito porque eu durmo normalmente nos filmes. Família toda, vamos assistir na verdade, Vingadores. Maria Clara, eu Chega na metade. não posso fazer isso porque assim... depois, né, daquela rendição maravilhosa, qual foi esse filme? Ultimato? Foi o Ultimato. Ultimato, emocionante. Quem não viu no cinema, perdeu, porque foi uma catarse. Né? Inclusive, meu filho Guilherme chorou. O que eu fiz? Eu chorei com ele. Todo mundo chorou. Não, marcou uma geração, né? Eu choraria se tivesse acordado. Claro, marcou o cinema. Então, Sim. assim, foi muito, muito bacana. E aí, depois daquilo, realmente, você pensa assim, o que virá depois? Mas só que ficou ruim, gente. Vamos falar a verdade. Você que é muito fã, porque assim, Vingadores tem uma turma. Será que nós estamos arrumando um grande problema com isso? Eu acho que não, porque quem é fã vai continuar fã e tá beleza. Inclusive, quem é bastante fã, então. Geralmente eles preferem os filmes roots, assim, os primeirões. Vão vir aqui defender os Vingadores, falar que eu tô acabando com eles. Não, mas que defendam, tá tudo certo. Assim, multiverso, por exemplo. O Guilherme tem 11 anos, ele gosta muito dessa história toda. Porém, eu não autorizei o meu filho a assistir o Multiverso da Loucura, que é o do Doutor Estranho. Uhum. Porque eu faço assim, o que eu não tenho saco pra ver, falar a verdade, não tenho paciência nenhuma, consulto amigos e familiares que assistiram. E aí, o que você acha? Dá pra uma criança de 11 anos assistir? Tô falando aqui do Guilherme especificamente, porque a Maria Clara escolheu assistir esse filme. E aí eu falei, assista, né? Então,
vê lá, ela quis assistir WandaVision. Não, o WandaVision é até legalzinho, Que assim. é a série, né? Que é a Sim. continuação. Mas ele já denuncia uma decadência, assim. Então. Que você vê que a Wanda ficou meio xarope. Ela... Uhum. E aí, Né? gente? E o Homem-Aranha? E o Spider-Man? Ah, não. Não, eu muito gostei do triste. fechamento até da história dele. Não, Maria Clara, mas é muito ruim ele Não, lá ele fica criar querendo aquela mexer com confusão magia. toda. E aí ele Sim, arca tá bom. com as consequências das ações dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Parafraseando o tio Ben. Tio Ben. É tio Ben, né? É. É. E a tia May que morreu. Meu Deus, a gente Triste. já começa com grande spoiler pra quem não Ah, assistiu. que mas tudo bem. spoiler. Não, com Titanic spoiler. afunda. Pô, Ah, gente, Bom. passou esse barco. Então, assim, Eu achei na que realidade fechou é isso legal. aí que me incomoda, né? Veio esse Multiverso da Loucura, eu já não assisti. Cheguei a ver acho que uma ou duas reportagens sobre o filme. E depois que eu assisti, eu fui falar pra ela, logicamente, né? Porque aqui é resenha grátis todo dia. É todo Então, dia. aí ela só confirmou o que eu já tinha pensado. triste. Guilherme, Nossa. frustrado, vai viver, está vivendo, porque não aconteceu nada, porque ele não assistiu esse filme. E, na verdade, eu acho que deixa ele um pouco mais sadio. Porque se você colocou o teu filho pequeno pra assistir, desculpa, mas assim, eu acho uma coisa muito surreal. Sim. Aquele monte de luz, aquele monte de coisa revirando pra todo lado, não sei o quê. É muito louco. É muito louco aquilo. Não tem necessidade de assistir. Uma criança não era pra assistir isso. Mas Essa isso, que é a realidade. Não era. isso além da relativização moral, que eu acho que é o que mais pega. Tanto que a gente então. terminou o episódio anterior a esse comentando sobre o que o super-herói faz. Qual é o arquétipo do super-herói? É uma pessoa essencialmente boa. Com fragilidades, mas com um Com poder capaz fragilidades. de salvar alguém ou o mundo. E aí Eu não significa... acredito, assim, o que eu vejo, por exemplo, dessa coisa do herói, do super-herói, é isso. É que ele, obviamente, ele é muito mais frágil do que o arquétipo que ele representa, né? Que é o do próprio Cristo, que deu a sua vida por nós, que é perfeito. Uhum. Né? 100% humano, 100% santo. O super-herói, não. Então, obviamente, você vê ali, né, as partes quebradas, né, as mazelas ali do super-herói. E ele pode dar problema, não conseguir salvar o mundo, ter que voltar tudo que ele fez, tipo Superman, não sei o que e tal. Mas, normalmente, ele tem ali no coração dele a vontade de fazer o bem. Então, mas toda a questão é que ele pega essas mazelas que ele reconhece em si, ele vê as fragilidades e ele escolhe falar: não, isso aqui eu vou deixar pra outra hora, porque agora eu tenho que fazer o bem. Os meus problemas, meus demônios eu vou deixar pra lá, porque agora eu tenho uma coisa pra fazer, eu tenho um dever a cumprir. E é exatamente isso que foi revirado de cabeça pra baixo. Porque no caso da Wanda... Ai, gente, eu gostava da Wanda. Ela era, assim, uma das minhas personagens favoritas da Marvel, mas, assim, não dá, porque ela fez exatamente o contrário. Por um desejo mesquinho dela, pelas coisas, pelos problemas pessoais dela, ela sacrificou a vida de outras pessoas. Ela matou um monte de gente, ela ferrou com espaço público, inclusive tem uns rituais esquisitinhos, uns símbolos meio... assim, né, nesse Multiverso da Loucura. É bem esquisito, pra dizer o mínimo. E aí, o meu ponto, assim, que dói, é você tentar transformar o herói no vilão. E vice-versa. Haja visto La Casa de Papel. E o Loki, mesmo. falando da Marvel, Ó, por exemplo. Esse assunto é muito importante, porque isso dá um problemão na nossa cabeça e muita gente não percebe. É você pegar ali o super-herói e transformar ele num vilão, e aí muita gente continua apaixonada por ele, e aí o pior, então desse daí que pra mim também ficou fortíssimo, Netflix, uma das maiores audiências mundiais da Netflix, e que é uma grande loucura. Eu não assisti lá Casa de Papel, só o último episódio. Os últimos grandes sucessos da Netflix que eu me lembre. Deve ter outros números mais acachapantes, mas 2 grandes sucessos da Netflix.
La Casa de Papel e Round Six. Meu Deus. Certo? Então, que alguém pode dizer, mas tem uma crítica social, etc e tal, parará. Bastante relativo e bastante relativista. Bom, só pra gente entender um pouco melhor a questão arquetípica do herói, né? O que acontece com um super-herói? Ele tem um superpoder, certo? Emprestado de algum outro ente, ou é uma aranha, ou é uma questão radioativa, uma coisa que é sobrenatural, certo? Ele tem um poder que vem do sobrenatural, né? E ele tem uma fragilidade tipicamente humana. Então, para que ele tem o superpoder? Para atrair e, como que fala? E hipnotizar, por assim dizer, certo? Para ser um fator de atração para as pessoas. E para que ele tem a fragilidade? Para gerar identificação. Poxa, então ele também sofre como eu? Ele também tem uma pessoa que ele ama e que por isso ele às vezes sai do eixo? Então é para isso que tem essas duas situações, certo? E arquetipicamente, ele supera, ainda que com dificuldades, as suas mazelas humanas, a sua condição falível, por assim dizer, ou as suas paixões, em nome de fazer o que deve, estando no que faz. Beleza? Então, para isso é que serve. E, de novo, voltamos àquela estaca, né? A estaca zero no sentido de a fundação de tudo, que é o maior de todos os arquétipos, o maior de todos os símbolos e tal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza. Veja só. Quando você faz essa inversão, rememorando um assunto que nós tratamos lá atrás, certo? Você faz para dizer o que a audiência quer ouvir, certo? Num tempo cada vez mais ensimesmado e relativista. Mas também, né? Aí, para aqueles que querem fazer críticas à minha teoria da conspiração, isso vem de algum lugar que se interessa muitíssimo porque nós relativizemos mesmo as coisas. Certo? E aí a gente vai vendo esse estereótipo mesmo sendo transmutado, porque tudo é contra os estereótipos, né? Então, mas é que o clichê é clichê por uma razão, né? E aí a gente, de repente, se vê torcendo pros bandidos de La Casa de Papel. Certo? Por quê? Porque, afinal de contas, eles estão lutando contra um sistema opressor. Tolinho. Esse sistema opressor contra o qual eles estão lutando lá é o sistema que mais se interessa porque tudo seja desta forma que está pregando ali. É o sistema que mais lucra e que mais se interessa por esse estado de coisas, né? Porque ao insuflar esse tipo de sentimento nas pessoas, elas se fragilizam. Porque elas perdem o prumo, perdem o conceito. Se tornam mais à mercê de todas as coisas. Toda vez que você tira a conceituação, os pilares sobre os quais toda uma sociedade, uma civilização foi construída, toda vez que você relativiza, você enfraquece os indivíduos na medida que enfraquece o todo. Certo? É aquela velha história da colmeia ou das formigas, enfim, de quando o sujeito está todo mundo caminhando numa mesma direção, desde que seja uma direção produtiva, é claro, ele ganha força. Aliás, na direção negativa também. É difícil você controlar uma horda de gente descontrolada que queira, por exemplo, destruir, depredar, ou, de repente, fazer mal contra uma pessoa. A gente já viu um monte de tragédia acontecendo assim, né? Então é muito difícil separar uma máquina de guerra irascível, né, que não está sabendo direito para onde vai. Quando você vai desarticulando certas coisas, os grandes poderes que estão concentrados no andar de cima, por quem efetivamente toma as decisões, né, de para onde os sistemas vão, os governos vão, o capital vai, né, para esses é um puta negócio que as pessoas se insuflem com essa coisa contra o sistema, mas que elas não tenham força para fazer algo efetivo contra o tal sistema, certo? E aí a gente começa a perceber um monte de gente torcendo pelos bandidos. O tempo todo, em tudo quanto é lugar. Sim. Cada vez mais conteúdos como esses. Tem aquela série também do... Como é? Peaky Blinders, né? É isso? Peaky Blinders. A mesma coisa.
Mesma batida. Eu não Vai conheço, num eu não conheço a, bandidão, não assim, conheço a, incrível, e tem gente que adora o que cara. acha ele o máximo, uma super É Thomas referência. Shelby. É. Então, vou dar um exemplo bobo pra vocês. Eu tava conversando com uma moça boa, decente, certo? Que ela tava contando uma história do marido, que ela tava brava com o marido, porque o marido, ele recusou uma oferta de emprego. Ele trabalha para o irmão, que tem uma empresa de terceirização de serviço, certo? E esse irmão tem um contrato com uma empresa lá, tá? É história real, aconteceu hoje, tá bom? Uhum. E aí, o que aconteceu? O tal do dono da empresa, ou o cara, o contratante da empresa, chegou no marido dessa esposa, que é o funcionário do irmão, tudo bem? Ah. É o funcionário do irmão. Falou, ô meu, não tô muito feliz com o teu irmão, abre um CNPJ que eu vou contratar você direto, Uau. certo? E o cara respondeu que em briga de saci não vale rasteira. Falou, não vou fazer. A esposa ficou brava com ele. Falou, cara, você só fica a reboque do teu irmão, não tá certo. Né? Pô, você tem que pensar na nossa família e tal. E tava contando isso pra gente. E aí eu sinalizei pra ela, falei, gata, o cara tá certo. O que ele tá fazendo tá certo. Teu marido é um cara, nesse tempo maluco, que consegue entender. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo, faço. Tá errado, não faço. E aí, teve uma história que me contaram do irmão do cara que ele também se posicionou muito bem. Eu falei, escuta, você conhece a história do teu sogro? Conheço. Meu sogro é um cara honestíssimo e tal. Eu falei, então, eu imaginei. Né? Falei, olha, o teu marido é um cara decente. Eu entendo que diante dessa situação ele pudesse pensar, Claro. peraí, o café do meu irmão tá frio. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Eu preciso me virar. Tudo bem dele não estar mais com o irmão, mas não dele se juntar pro cara, ajudar o cara a fazer uma maldade contra o irmão dele. Nas costas do irmão, né? Ela falou, meu, eu não tinha pensado nisso. Olha, Obrigado pela nossa conversa. puxa Né? vida. Eu falei, você pode isso sim incentivar o teu marido dizendo quanto você está insegura. Certo? Ele falou, nossa, se ele souber que eu tô insegura, ele vai virar o mundo de ponta cabeça. Eu falei, pois é, parece que você tá casada com um homem mesmo. Né? Seu marido tomaria uma bala por você? Né? Ela falou, eu acho que sim. Eu falei, então parece que você tá casada com um homem mesmo. Então, diga a ele, putz, eu briguei com ele por causa disso. Eu falei, então, Olha peça só. desculpas. Se você realmente percebeu, peça desculpas. Fale pra ele do seu orgulho dele ser um homem honrado e diga pra ele da sua insegurança. Isso. E em semanas, volte aqui pra dizer pra mim que ele já tá num novo emprego. Porque é o que vai acontecer, Sim. Que legal. certo? Por quê? Porque um herói é o cara que faz o que tem que ser feito. Na medida do seu possível. Sim. E enfrentando as suas contingências. Quando o mainstream vem com essa presepada de não, tudo é relativo, peraí, mas será que esse herói é herói e tal? Começa que muitos filmes começam por aí. Olha a Janela de Overton aí. Uhum. Será que esse cara... Aí no meio do filme você descobre que o cara que era vilão não é tão vilão. A gente vai colocar uma Nossa, referência sabe aqui um- pra vocês, viu? eu tava Dessa janela pensando- de Overton. Perdão, mãe, que eu tava te interrompendo. Uma coisa que eu pensei aqui, Megamente. Super Janela de Overton. Vocês lembram? Claro, Eu não Da lembro história. muito bem, mas um eu lembro desenho. da novela A Favorita, que tinha a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar, Aham. certo? É. E aí, no começo, parecia que a vilã era mocinha e vice-versa. A novela vai se desenrolando, o jogo vira. Se não me engano, tem um momento lá, uma reviravolta que quase desvira e tal, né? Pra que gerar essa confusão na gente? Pois Pra é. quê? Pra quê? Ah, tem uma que eu levei as crianças no dentista essa semana e vi, porque eu não vejo, gente, TV aberta em casa, né? Praticamente não vejo mais TV. Como assim. se ela visse muita TV fechada, né? Pois É. também TV vejo. de natureza nenhuma. Mas eu gosto dos filmes, né? Tanto que a gente tá falando aqui. Mas eu vi que tá passando de novo Mulheres de Areia. É a mesma coisa. Uma irmã má, uma irmã boa. Aí a ruim toma o lugar da boa. Isso vai criando na gente. A Janela de Overton é mais ou menos isso, tá? Vou falar aqui muito porcamente, assim, só pra vocês terem uma ideia do que é. É você colocar uma ideia, joga uma ideia e deixa ela ir crescendo e se naturalizando no teu pensamento. Então, tudo bem, né? Ela é má, mas vai ficar um pouquinho boazinha. E a outra que era boazinha tem que se vingar da outra que era má. Só pra Entendeu? Não tem problema. É uma né? coisa meio de advogado, É. Vai assim, ser meio uma digamos. justiça, É. entendeu? Porque você Sabe? abre uma brecha Só pra complementar, pra uma né? coisa. mais ou menos Você isso. abre uma brecha porque você coloca uma ideia completamente absurda do tipo pedofilia. É Uhum. execrável. Sim.
Ah, mas e se um cara se apaixona por uma criança, de verdade, verdadeiramente? Todo mundo fica muito chocado e tal, mas foi ideia colocada lá, plantou-se uma semente. Uhum. Dali a pouco, volta com o assunto numa outra perspectiva, outra roupagem. Em outro contexto, é tipo Sim. assim. Não, mas se for só nesse contexto aqui, Mas nessas aí, condições, aí pode ir é um pouco. diferente, Outra porque coisa, E aí isso vai coitado abrindo. do cara lá, do doente lá. Era doente, imagina, não sei o quê. Não. só com perdão, eu vou amarrar duas coisas que Sim. ficaram soltas aqui. Então, escreva aí uma coisa. Nós vamos ouvir falar de amor intergeracional, muito rapidamente, tá? Porque já está Escreva acontecendo. aí. Você vai lembrar dessa conversa. A pedofilia ainda será normalizada. Escreve aí o que eu tô falando. Fala, Fábio tá maluco, tá cheirando cola. Vai ser normalizada. Certo? Vai ser normalizada. Nós já tivemos caso no Brasil de gente que denunciou pedofilia, foi processada e perdeu. Isso já existe. Dá uma pesquisadinha aí, porque eu não sou otário, não vou falar aqui, porque senão o processo vem, né? Dá uma pesquisadinha que você vai ver. Isso já existe, certo? Com gente famosa, certo? Então, vocês vão lembrar dessa conversa daqui uns 10 anos, no máximo. Vamos lembrar da conversa. Então, é isso. Você começa a expor um negócio, a mesma coisa, você não vai longe. Antigamente, você falava de divórcio, era um puta tema tabu. Hoje em dia, em 20 minutos, você separa um casamento no cartório. Entendeu? As pessoas fazem festa, ou ex-marido e ex-mulher se juntam depois do cartório, muitas vezes. Já tem isso aí, procura aí, você vai ver. Vão tomar uma juntos para comemorar que eles se separaram. Meu Deus. Ou seja, você não é que é um problema, uma tragédia. É uma coisa que é para se comemorar, inclusive junto. Chegamos a isso já. Então calma. Fica tranquilo que isso vai piorar. Fica tranquilo que vai piorar. E aí você estava falando da questão do Mulheres de Areia, que de repente uma vingança, tudo bem, né? Ó, eu, por exemplo, eu sou vingativo. Eu tenho que me controlar para não me vingar. Porque eu sou vingativo. Eu quero a cabeça dos caras num prato de pudim. Ai, Né? Então, eu só não me vingo porque eu sei que é errado. Claro. Uhum. Certo? Porque eu sei que a minha pulsão é essa, mas né, o estômago, as tripas pedem isso, mas meu coração e minha mente dizem: cavalo, você não tá aí pra isso. Certo? Graças a Deus. Eu gostaria muito que fosse normal pra mim, nem sentir desejo de vingança. Infelizmente ainda não é meu caso. Ainda não é meu caso. Mas o que acontece? Quando nas novelas alguém, depois de tanto sofrer na mão de outra pessoa, vai dar uma surra, ou mata, ou se vinga, a gente aprendeu a normalizar. Certo? Por quê? Porque olho por olho, dente por dente, que já esteve em vigor uma época e que foi substituído pela outra face, a história da outra face já não tá muito na moda. O negócio agora é meio que bateu e levou, porque todo mundo tem que ser protagonista e todo mundo tem que ser feliz. Né? Que, de novo, é aquela continha que não fecha. Tudo isso são coisas que, se a gente prestar bem atenção no que a mídia, inclusive cinematográfica, está produzindo, a gente vai perceber para onde essas coisas estão indo. Sim. Exatamente com o intuito de se adequar às expectativas do público, ou pior do que isso, de domar o público para que ele cada vez mais ache normal. Os caras colocam lá na Casa de Papel a moçada com as máscaras dos bandidos, né? Inclusive a máscara do bandido é a figura de um artista, né? É uma obra do Salvador Dalí, não é isso? Não sei se é do Salvador. Acho que é essa parada aí. Aquele cara de É que bigode. eu sou burro demais pra saber o que é aquilo, né? Então, quer dizer, você já pega alguma coisa do mundo das artes, certo? Já mixa numa questão de comportamento, faz a galera esperar, torcer e aplaudir os bandidos, porque afinal de contas, eles estão lutando contra o sistema financeiro, certo? Escuta, coração, pra onde vai o dinheiro da audiência da Casa de Papel? Pra esse mesmo sistema. Vai pro sistema. Paralelo a isso, você estava falando, e pra mim fez muito sentido. Eu lembrei de um filme, que aliás tem uma atriz que eu adoro. A Estagiária, que chama? Não, um senhor estagiário. O Senhor Estagiário. Como é o nome da atriz? Hathaway, Anne é? Hathaway? Gente Hathaway. do céu. É lamentável, uma tragédia esse filme. Porque ela se faz de vítima o tempo inteiro. Assim,
você vai assistindo o filme, eu fui ficando com vergonha, sinceramente. E aí, pra mim, essa galera do vitimismo, que hoje, em grandes indústrias, né, é conhecida como a galera woke, que acha que, ai, tudo não pode, ai, você falou não sei o quê, você me ofendeu, não sei o quê, nanana. É a mesma turma, entra na mesma história disso aí. Então, tudo isso é o que o cinema tem colocado em muitos filmes hoje. E aí, quem vê esse filme com essa super atriz que já ganhou Oscar, não sei o Está quê. em Os Miseráveis, inclusive, fazendo um dos papéis mais icônicos. Pois é, ela foi lá passar essa vergonha, é sério isso? Nossa, gente, esse filme é ridículo. Assistam pra depois vocês pensarem aí, né, quem não assistiu ainda. Mas é bacana de assistir, porque ele é bom, ele é um bom entretenimento. Esse é o lance. É. Cada vez mais o cinema vai se tornar entretenimento em detrimento de não ser mais arte. Então, por exemplo, esse filme, ele é divertidinho, eu gostei, mas você olha assim e você fica, tipo, tem alguns problemas. Por exemplo, aí já é um pouco polêmico, mas, poxa, ela sai pra trabalhar, fica o dia inteiro fora, toda CEO, não sei o quê, e o marido dela, todo abestalhado, assim, ele fica em casa com as crianças. Esse aí é o cozinheiro? Não. É da estagiária. É lá. Sim, mas o marido dela não é um cozinheiro, não tem um restaurante? Não é Eu isso, acho não? que não. Não, Mas é ele esse. cuida das Eu crianças. confundi, Ele é tá. sustentado por ela. Aham. Então, você fala, não, mas moderno, tal. Ele não é um homem. Por quê? Porque Ele é a um menino cultura crescido. É a cultura... Bom, tem vi um Reels da Mariana Brito ontem que fala muito bem sobre o assunto do feminismo. Infelizmente, gente, é uma coisa da nossa cultura. Uhum. Pode ser que a minha avó, com certeza, sei de falas dela, que ela nem sabia o que era feminismo, mas que tinha algumas atitudes que eram ligadas a isso, a esse movimento. Que não é só um movimento político, né? Que tem toda uma questão por trás. Que a gente vai percebendo o que acontece nos filmes e tal, e tá incutido na nossa cultura, né? A gente vai crescendo e essas coisas estão na gente ainda, infelizmente. A gente tem que lutar contra. Por isso que a gente tem que ter os olhos atentos, né? Esses olhos de ver de verdade, assim, de você olhar para um filme e não enxergar só um entretenimento, né? Que tem mesmo alguma coisa ali atrás. Mas a gente trabalha tanto, a gente tem tanta coisa pra fazer, certo? Que quando a gente vai pegar um filme, por exemplo, a gente tá morto. A gente só quer esvaziar a cabeça, né? E aí a gente se perde nessas coisas. Antigamente, o ócio, ele tinha um valor, né? Que era exatamente o tempo da contemplação. Exato. Hoje em dia, o ócio tá voltando, mas não pelo motivo certo. É porque você merece descansar para ser feliz. É um tempo para você fazer o que gosta. Ou seja, não é ócio. É para você se ocupar com alguma outra banalidade que não seja útil. Então, é um tempo improdutivo. É muito diferente daquele ócio. Porque não é descanso. Não, ele não é descanso. São muitos... por exemplo, você parar e assistir um filme, o Avengers mesmo. É pra você consumir Não é merda descanso. sem culpa. É isso. Pra isso que serve o ócio agora. Certo? Então vamos começar a consumir muito merda sem estímulo, culpa. então você continua em atividade, só que é algo que não te entedia. Exatamente. E o tédio é exatamente isso. O tédio tem um valor. Porque é o momento no qual a sua cabeça realmente ela se esvazia e você se torna apto novamente a absorver informações valiosas pra você. Agora, sua mãe foi muito feliz na colocação aqui de explicar um pouco esse fenômeno, né? Sabe aquela história? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. E vai. Então, o que acontece? Tem uma galera que suou sangue. Então, aquelas mulheres que tiveram 10 filhos, 12 filhos e que viveram uma vida devotada a esses filhos, à família, e que não tinham tempo para respirar, porque elas estavam se derramando em sacrifício pela sua família, muitas delas, em alguns momentos, se queixaram. É justo, é bem razoável, né? E muita gente que foi vendo isso, ou até elas próprias, passaram a dizer, olha, não precisa ter 10 filhos, tenha um só. Pra saber como é que é, por exemplo.
né? Tenha um filho pra saber como é que é. Ah, eu não quero que os meus filhos, minhas filhas passem pelo que eu passei. Ah, eu tive que aguentar o seu pai, que era bronco, que era um estúpido, etc e tal. E, evidentemente, eu não tô aqui em defesa de que os homens sejam broncos e estúpidos. Né? Eu não sou tão retardado, né? A questão é, aqueles homens eram desta forma porque era o que eles conseguiam ser. Mas eles tinham uma honradez, certo? Então, trabalhavam só pela sua família, defendiam com a própria vida a sua família e por aí vai. Então, muita gente foi nessa onda do não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei e tal, faça diferente, curta a sua vida, etc e tal. E muitos filhos, seu desejo é uma ordem. Conversei com uma pessoa, uma mulher, né, horas atrás. E ela falava exatamente sobre isso, não? Porque, poxa, meus pais tinham uma vida muito pacata, eram muito religiosos e tal, e pensavam, ela olhava e pensava, pô, mas eu quero mais do que isso, né? E eu acho legítimo. A pergunta de $1 milhão é, você quer mais do que isso pra quê? Uau. Pra que você quer? Depende. Então, dependendo, beleza, toca o pau, tal. Felizmente, essa pessoa fez o seu trabalho, conquistou sua vida, sua autonomia financeira e tal. E já na maturidade, tem pensado, falou, beleza. Como diria o Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? E agora? E aí a gente tem visto uma geração de muitas mulheres que, não, preciso me estabilizar na carreira, etc e tal, que aí o relógio biológico, de repente, pá! Perdeu, gente. Putz, beleza, tô bem sucedida e tal e coisa, mas eita, tem uma parada aqui que tá faltando, que eu não sentia falta. Às vezes não dá mais. Às vezes não. Fábio, então você tá dizendo o quê? Que esse é o único caminho? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas dizer que esse não é um caminho, isso sim é uma loucura completa. A biologia toda tá maluca. Toda a natureza, cara, não é. Então, eu vi uma atriz aí, nem vou falar o nome que eu não vou dar esse cartaz não, tá? Mas eu vi ontem uma reportagem dela falando, uma pessoa que em algum momento da minha vida eu admirei, teve umas falas assim que eu acompanhei durante um tempo e tal, mas agora deu uma despirocada total. Ouvi ela falando sobre os filhos, o que os filhos causam na mulher, não sei o quê. Degradante ela falando. É ridículo. É ridículo. Como é que pode uma mulher que teve mais de um filho, ela teve mais de um filho, cara, é surreal você olhar e ver ela valorizando. Ela usou um termo, vou falar aqui, quem já viu essa entrevista aí, abafa o caso, tá? Vem falar comigo no particular. Ela fala assim, eu não acho nada sexy uma mulher com filhos. Oi? Tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Não, e aí é o seguinte... Pra mim, isso aí só traz essa fala que o Fábio fala, que as pessoas estão voltando, assim, querendo ser bichos. Sim. Por que uma mulher... Qual a prioridade inteligência da de pessoa? lado? É isso mesmo, sabe? Por que uma mulher tem que ser sexy? Então... O que é curioso é o seguinte, o feminismo ele se diz a si próprio o tempo inteiro, né? Porque assim... Pode tentar refutar, assim. Refutar. Pode tentar, viu? O feminismo... Começa aí nos comentários. O feminismo, em grande medida, ele está objetificando uma mulher. Certo? Por que é que uma mulher tem que ser sexy? Quem falou que tem que ser sexy? Ela pode ser se ela desejar, certo? Mas, realmente, não me parece que para um homem ou para uma mulher isso seja uma prioridade prioritária. Sim. Porque isso serve ao quê, exatamente, assim, né? No final da sua vida, o que você quer que você... Olha, no dia do seu enterro, com 70 anos, fala, essa foi... Poxa, que saudade. Uma mulher era uma mulher tão sexy, né? Caralho, velho! Onde é que volta dinossauro? Ai, meu Deus. Volta dinossauro, né? É. Mas, por falar volta dinossauro, vamos pro filme. Não, então, sobre esse assunto, inclusive da feminilidade, também de feminismo, tem um filme que eu gosto muito e que, ao mesmo tempo, eu tenho um ódio de algumas coisas que tem nesse filme.
Adoráveis Mulheres. A versão mais recente. Ah, então. Então, tá lá, vendo? espera, respira. Deixa Sabe a por jovem quê? falar, que a senhora tem problemas com o Espera. filme. Ela tem problemas com o filme, eu também tenho problemas, mas eu gosto muito desse filme. Por quê? Eu acho que primeiro eu vi essa última versão, né, que tem o Timothée Chalamet, tem a Amy... Queria Não, tanto saber quem são essas pessoas. é um menino esquisitinho lá. Ele me... É famosinho. Ah, um menino esquisitinho de Hollywood. Foi muito específico. Desculpa, então. Super. É, Tem nenhum assim, basicamente, eu assisti o filme primeiro, Vou procurar e esse aí salame. Timothy. Não, ó. Não, coloca se aí escreve Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Coloca o elenco. Burro. Então, Tá. eu tinha assistido o filme há uns anos atrás, e aí eu fiquei com muita vontade de ler o livro, porque eu vi muitas pessoas falando bem, né? Então. É um Isso roteiro já- adaptado. já é um E problema. assim, eu achei o filme legalzinho e tal, mas eu fiquei com vontade por causa das resenhas, eu vi muitas pessoas dizendo que era muito legal. Gente, quando eu li o livro, eu me apaixonei por essa história. Que livro Veja lindo, bem, que coisa veja bem, maravilhosa. Ela gosta do livro. Mãe, Eu nunca vi esse Timothy, tá? nunca. Nunca. Sorte é sua. E o Então, nome, A gente o vai filme, colocar aí na descrição. o filme em inglês é Little Women? Little É, Women. Little Women. Não, pai, mas esse é o título do livro. Se chama Pequenas Mulheres. Por quê? É como o pai das 4 irmãs chama elas. Ele chama elas de... porque vocês são minhas pequenas mulheres. Ele falava assim. Ah, tem o Pra- Bob Odenkirk, eu gosto muito desse ator, do É? Better Call Saul. Eu acho que ele é o pai... Sei não. Ou ele é o pai do... Father March. Ele é o pai das meninas. Então, porque ele chamava as filhas assim quando elas ainda eram pequenas, porque a história começa com elas muito pequenininhas ainda, né? E é uma história belíssima, porque explora toda essa questão da força feminina, só que de um jeito nada afetado. Então, tem muitas coisas até no livro que eu vi pessoas falando que eram machistas, que era muito tradicional, assim, que deveria ser relevado. Tanto que a edição que eu tenho, eu ganhei ela de aniversário de uma amiga muito querida. E eu amo muito essa edição, a tradução, a capa maravilhosa. E no final tem uma espécie de um epílogo, assim, que foi escrito pela moça que editou, assim. E eu fui lá, nossa, adorei o livro, vamos ver o que a mulher achou. Eu acho que eu vou queimar esse epílogo. E eu não tô nem brincando, eu vou arrancar, eu não sei. Porque, gente, que coisa, é absurdo. É uma profanação. Tá. Porque a mulher, ela não entende nada da história, basicamente. Ela encara todas as conquistas das personagens de uma forma, assim, muito infantilizada até. Tá. Com esse pretexto de, força feminina, feminismo, não sei o quê. Ela tira todo o crédito, toda a poesia de várias escolhas, várias coisas que acontecem. E ela fica vangloriando aspectos da história que, tipo, não tem muita importância. Mas eu E foi isso que eu não aconteceu no entendi filme. isso. Ah, tá. Então, mas será que Quero é ver da esse filme, viu? edição será que é da edição do seu livro que surgiu esse epílogo? Não, é de uma Não. leitura infeliz. Porque Não, então. essa edição, uma nova ela foi edição. feita depois do filme. Então a mulher assistiu o filme também e ficou tipo, o Então filme, tá o feminismo, explicado. o não Tá sei o quê. explicado. É. E, gente, não tem nada a ver. As personagens são muito mais profundas no livro. Olha, Porque no filme tem toda essa questão de eles mudam diálogos, eles mudam coisas que acontecem. Eu falei diálogos. Eles mudam um monte de coisa que acontece e colocam umas coisas no filme que não tem muito a ver. Mas assim, eu gosto muito da interpretação. A fotografia também é bonita. Tem muitas coisas muito sensíveis, assim, nesse filme, muito legais, assim. Eles erraram em algumas partes, mas em outras, eles traduziram muito bem, assim, a poesia do que é esse livro. um ponto fundamental em que os tempos atuais e ativistas estão fazendo com que a vida das mulheres melhore para pior é algo que eu vou delinear agora. Vou contar um grande segredo para vocês. Sabe lugar de fala? Caguei. Já ouvi falar. Caguei pro lugar de fala. Porque eu, um homem, vou contar uma coisa pra você que é mulher. Essa tentativa de tornar ostensivo o poder feminino diminui o poder feminino. Porque uma das questões da natureza mesma do poder feminino é exatamente essa descrição. Certo? É um poder de articulação, de
suportar, é um poder de... É uma coisa do timing, sabe? De saber o tempo certo das coisas. De acalentar. E de fazer... E é um poder absolutamente silencioso, certo? Tanto assim que quando o cara percebe, ele já foi governado e já tá fazendo o que ele não tinha escolhido, certo? Num casamento funcional, normalmente o cara acaba fazendo o que a mulher quer que ele faça, sem ter percebido que ele foi para aquela direção. E que é uma direção boa, certo? É como se a mulher fosse entendendo que é aquele bichinho tosco. Ele não sabe muito bem decidir certas coisas, que ele precisa de um tempo, de uma provocação. Lembra daquele filme alerta de spoiler, tá? Que é um filme de apostas, eu não lembro exatamente qual é o filme, o nome do filme, mas é um jogo de apostas e que a última aposta é sobre futebol americano. E o cara tem que escolher um número, valendo tudo lá, é um all-in, toda a grana que vale. Ele tem que escolher um jogador, melhor, ele tem que dizer qual o jogador que o cara vai escolher no meio de um monte de dezenas de jogadores que tá lá no campo. Fala, se eu acertar, você vai olhar pro campo, você vai escolher um jogador. Se eu acertar, eu ganho tudo. Ele tinha perdido a aposta pro cara 200 vezes. Aquele era o golpe de misericórdia. Meu, tinha dezenas de jogadores. O cara que tava com tudo, ele falou, meu, ele não vai acertar. E ele vai e escolhe um jogador, certo? Que o sujeito tinha, de fato, eleito. Falou, você vai escolher o do número tal. E ele escolheu o do número tal. Você lembra disso? Não. E o que fez o cara escolher o do número tal? Tô em dúvida se eu dou spoiler ou não. Dá Dá spoiler, porque eu não tô Tá. entendendo. Desculpa. Então tá bom, vamos lá, vai. Que filme é esse, gente? Não é Jogo de Amor em Las Vegas, é outro filme. É um filme que Muito bom, golpe sim. duplo, acho que chama. Eu acho que é isso, tá? Mas não lembro agora. O fato é que o cara é um apostador nato, né? Um golpista mesmo, né? E aí, depois de um monte de coisa que acontece, ele já tinha perdido tudo. A mina, que é a namorada dele, se não me engano, ou tá com ele no filme, puta da vida com ele, que ele tinha perdido tudo, ou quase tudo. Aí o último dinheiro que ele tinha, ele aposta no cara, falando o seguinte, ó, tem 50 jogadores, 30, 60, sei lá. Eu vou escolher um cara, certo? Você vai pegar com o teu binóculo aqui, você vai escolher qualquer jogador. E eu vou adivinhar. O critério foi a mulher. Não tinha critério. Eu vou dizer que você vai escolher um jogador, vou dar o número da camisa do cara aqui, certo? E você vai escolher esse jogador, Ah, tá. certo? Você já vou entender onde eu tô querendo chegar. Aí o cara fala, é impossível você acertar. Ele tem uma chance em 50, por exemplo, né? Fala, não, mas aí, então, tá valendo tudo. Eu aposto todo o meu dinheiro contra, você me devolve e me paga o a mais. Enfim, que era o que o cara queria mesmo, o tal do apostador que tava perdendo tudo até então. E ele foi perdendo tudo de propósito, pra deixar o cara confiante. Certo? E aí, então só vai valer a pena toda essa merda que eu tô falando aqui pra quem já viu o filme. Pra entender o que eu tô tentando ilustrar. E aí o cara fala, meu, tá topado. Eu tenho 49 chances, você tem uma. Tá topado, então beleza. E aí o cara pega o binóculo, escolhe um jogador que é o número X lá, que eu não lembro qual que é um grandão, se não me engano, né? E era exatamente o que o cara tinha escolhido. Aquele número do jogador, certo? O cara, o golpista e todo o time dele, todos os amigos dele, fizeram aquele número aparecer em todo o dia do cara. Tá, entendi. O ônibus que passou tinha o número tal, a porta do quarto que o cara caiu, deu errado o quarto. Eu não lembro se era isso, mas era tipo isso, né? Entendi. O cara era pra ficar no quarto 14 e acabou indo no 53, que era o número do cara lá. O número ficou aparecendo 400 vezes na frente do cara. Aquilo foi entrando no juízo do cara sem ele perceber. Todas as informações subliminares, certo? E aí o filme acaba com o cara conseguindo dar o golpe perfeito. Acho que é golpe duplo mesmo. Porque o cara dá um golpe no cidadão e ele engana a própria namorada. Porque se ela soubesse, ela podia estragar tudo. Bom. Certo? Ela fica puta com ele, mas depois fica tudo bem porque eles conseguiram La Plata, que é tudo que importa, certo? Certo. Por que eu tô dizendo isso tudo? Porque uma mulher inteligente, sabendo que o cara é meio burro, o que ela faz? Ela fica botando as informações subliminares pro cara, quando ele vê, ele decide o que ela desejou. Porque, de forma geral, a mulher sabe o que vai dar certo e o que não vai. Quando a tua mulher vira pra você e fala assim, aquele cara, não sei. Esse seu sócio, essa sua amiga é meio perigosa, não sei, tal. Meu irmão,
é 99,999% de dar certo. Se você é casado com uma mulher, não com uma menina crescida. Certo? Se tua esposa é uma retardada, ela não se enquadra, porque ela é só uma menina, né? Ainda assim, tem uma chance dela acertar mais do que você. Mas uma mulher, o acerto é quase 100%. Né? Então, numa casa funcional... É o certo, Fábio? Puta vida. Não, e ela Mano, já... dá muita já pergunta raiva. rindo. Dá muita certo? raiva, cara. Dá muita raiva. Não, já faz anos que eu não discuto nada. Com raiva. Já faz anos que eu não discuto. Não, ele Porque falou... quando ela sinaliza, normalmente é aquilo, entendeu? Então, só que eu já ofereço bem menos resistência. Ainda ofereço algumas, com o tempo eu me rendo e é o jogo, É o jogo. né? Tudo isso eu tô dizendo por quê? Porque uma mulher tem como principal poder, né, uma capacidade de antevisão, de concatenação, de articulação, de saber esperar, é um timing, é uma coisa muito sofisticada, mas delicada, singela, contundentíssima. Com o homem. Chega a ser violenta. Eu falo pra Mônica. A Mônica, olha essa vozinha, vocês estão vendo, né? As pessoas falam, nossa, ela tem uma vozinha e tal. Mônica é uma das pessoas mais truculentas que eu já conheci. Olha. Por quê? Porque com essa doçura toda, quando eu vejo, eu tô encostado num canto, eu não tenho... né? Não fala assim. Que... Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque normalmente ela sempre vai nos levar pra bons lugares, né? A gente conversa, viu? Um casamento com diálogo, tá? A gente até inventou de fazer um podcast pra conversar aqui com todo mundo. A gente vai fazer o podcast, Fábio. Tudo isso, e me perdoem por ser tão verborrágico, eu sei. Enfim, eu inclusive pareço uma mulher. Brincadeira. Não, aqui eu fui só no estereótipo, só pra sacanear. Eu sou muito verborrágico, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Mulheres, quando você é convencida a tornar o seu poder feminino mais ostensivo, você está melhorando pra pior. Você está perdendo uma parte do seu poder. Porque muito, se não o principal do seu poder, está nessa sutileza silenciosa, certo? Nessa capacidade de articulação, muitas vezes na penumbra mesmo, mas não no mau sentido, né? É aquilo que vai sendo construído, é como aquelas tarefas tipicamente femininas mesmo, né? Do tricô, do crochê, é um negócio que vai sendo construído muitas vezes pela borda, lentamente, com uma trama e um urdume delicados. Quando você vê, tá então feito. Vamos finalizar com um filme que é um clássico do cinema. Mas a Clara deve estar desesperada, que ela não falou nem um terço dos filmes Eu dela. vou deixar... Não! Mas eu vou... Essa é a deixa para a Maria Clara. Vamos falar de A Noviça Rebelde. Eu tava pensando sobre A Noviça Rebelde. Cara, durante esse filme é todo sensacional o tempo pro que vocês estavam imaginário, falando. hein? Delicadíssima, Sensacional. poderosíssima. Sim. Sensacional. Um exemplo pra nós sanguíneas, né? Porque acho que principalmente hoje, assim, é muito Pra todas vangloriado. as mulheres. Pra todas as mulheres. crianças. É porque quando a gente Tem ouve referências essa... importantes, né? Muito. Então, quando a gente ouve essa descrição, assim, da feminilidade, tudo, que tem essa questão da quietude, a gente pode, às vezes, se deixar levar por um estereótipo, assim, da recatada do lar, que não fala nada e só aceita as coisas assim, né? E fica muito contrastante com o ideal da mulher moderna. Sim. Então, por exemplo, hoje em dia, pode notar esse padrão, assim, é muito fácil notar, tanto em comédias românticas quanto filmes da Disney, por exemplo. Que mais? Até pessoas famosas, a maior parte das mulheres que se destacam na mídia, assim, nessas questões que eu citei, são mulheres sanguíneas ou coléricas. Não é verdade? Comédia romântica, quais são? Qual é o arquétipo da protagonista? Verdade. É a menina extrovertida, estabanada, que não fala, ela é concré, verborrágica. Essa não é a definição do temperamento sanguíneo, tá? A gente ainda pode falar sobre Não, isso no podcast. Porque, por exemplo, das comédias românticas, eu fico maluca, porque é sempre uma menina muito, assim, sem noção. Bobinha, né? Digamos. É uma sanguínea extremamente destreinada, porque mesmo uma sanguínea imatura, ela não é tão ruim, é uma
É uma sanguínea, tipo, destreinada com força, assim, esse ideal que a gente tem visto, assim, né? Mas eu diria que é um modelo caricato. É um modelo muito caricato. Que dá pra entender que a comunicação se valha disso, porque quando você exagera, fica mais fácil de entender. Sim. E as pessoas são muito burras, nós somos muito burros. Fazer o quê? É. Estamos emburrecendo, né? Então, e aí, obviamente, isso não é o ideal. Você percebe que, poxa, a vida não deve ser isso que eu tenho que virar, né? Mas eu também não sei se eu compartilho muito, assim, dessa ideia da recatada do lar que não fala nada, porque eu tenho minhas ideias. Eu gostaria Claro. de falar, de Quero me trabalhar, manifestar, Uhum. mas eu não quero ser uma feministona. Então, Uhum. onde é que você fica, assim? É por isso que eu acho esse filme muito legal. Difícil. Porque é um exemplo, assim, para mulheres extrovertidas, para mulheres que gostam de se impor, mas é uma imposição saudável, não é aquela imposição verborrágica e até infantilizada, assim, imatura que a gente vê hoje em dia, né? Uhum. Tanto na ficção quanto por parte de pessoas imponentes, assim, na mídia e tudo. Mas é muito legal porque a Fraulein Maria, ela controla as crianças, ela tem essa questão a visão periférica, digamos assim, Aham. de antever os fatos e tudo. Ela está trabalhando ali. né? Ela trabalha. Ela sabe pra quê ela Ah, trabalha. ela sabe pra tem quê. um Ela não está objetivo. cuidando das crianças até o dia acabar. Uhum. Ela É. aproveita cada momento do dia para fazer uma entrega para cada um daqueles com quem ela está. Sim. É muito sofisticada a É percepção. muito. É. Não, e assim, a forma como as crianças também são mostradas. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, de se perceber. Porque hoje em dia, a gente vê as crianças como acessórios. Uhum. Então, principalmente da geração de vocês, assim, até millennials, a minha percepção sobre essa geração, essas pessoas, é que muitos quiseram ter filhos por porque é bonitinho ter filho, ai que coisa legal. Então é quase como se fosse um acessório mesmo. Não tem uma questão de família, não é encarado como uma coisa orgânica, natural. Eu vou ter 2 filhos, uma menina e um menino, o nome desse aqui vai ser esse. Aí o tema da caminha vai ser esse aqui. E aí a gente vai viajar pra não sei aonde. E aí o menino vai ser de tal jeito e a menina vai agir. Então é uma coisa super idealizada. O tema da festa de um Controle. ano vai ser tal, de 2 anos vai ser tal. Isso. Então, Né? mesversário, não sei o quê. Esses- E aí, quando a criança não corresponde à expectativa. Que é sempre. Que é sempre. Sempre, não é? Tá certo? uma de não- criança. Sim. É, criança. Então, aí a pessoa fica. E quando você fala da questão das crianças serem acessórios, né? Eu No acho... filme. Perdão, fala, depois eu. Não, Eu do raciocínio. acontece muito nesses tempos da criança ser um acessório. E é aquela história, quando você compra um cachecol, você fica apaixonado, você achou muito legal, muito bonito e tal, mas você vai descobrir que na maior parte do tempo você não vai poder usar cachecol. E aí você deixa ele socado num canto, né? E criança tem aquele problema, né? Você quer ter uma criança, mas aí é um probleminha, que você fica com a criança pro resto da vida, né? Graças a Deus, né? E aí você precisa lidar com essa questão. E aí, muitas vezes, os filhos são tidos como ou uma continuidade dos pais, continuidade não no sentido filosófico, mas tipo como uma extensão. Uhum. Um apêndice mesmo. É um né? apêndice, obrigado pelo termo. Por quê? Porque aí meu filho não pode se comportar mal, porque senão fica ruim pra mim, porque eu sou um mau pai, Nossa. certo? Uhum. Então, com muita frequência, os Que filhos as são... pessoas vão pensar achar de mim. Certo? Então, tipo, Isso. se alguém linchar meu filho lá e tal e coisa, até que não tem tanto problema. O problema é que vão saber que é meu filho e que ele fez tal coisa. Tô exagerando, mas, né? Infelizmente, os filhos muitas vezes são tidos como apêndices, certo? E outras vezes, eles são tidos como um transtorno. Exatamente. Tá aí agora. Tem que lidar com essa parada aí, Uhum. né? Cara, Sim. a gente realmente se perdeu muito, né? Sim. É muito triste. Mas você ia falando alguma coisa dos acessórios? Sim, então, porque hoje em dia a gente tem essa percepção. E por se tratar de quase que um objeto mesmo, uma alegoria, uma coisa caricata, não é bem uma pessoa. Quando a gente diz, as pessoas, não sei o quê, geralmente crianças não estão inclusas nesse Tá. tipo de fala. Tá. Pode reparar. Então não é muito bem considerado uma pessoa, é um negócio lá. E
portanto, as crianças são tratadas como burras, incapazes de aprender e entender conceitos importantes para a vida humana. E, assim, é claro que, em certa medida, a criança é burra. Mas Sim, lógico, é um a criança é bichinhozinho. burra. Ela é uma pessoa Um em bichinho formação. inútil. Por enquanto, ela não é. Porém- Ela não sabe. Não, burra no sentido inteligente é a pessoa capaz de apreender a verdade. Sim. A pessoa consegue deduzir a verdade a partir dos dados, dos recursos que ela tem ali. Eu entendi o que você tá falando. Né? É. A criança, Mas ela vai não ter tem. gente que vai dizer que nós estamos falando que criança é burra. Não. Respira, ó. Então, e aí, por isso, dá uma preguiça. Dá uma preguiça dos adultos de... Ai, caramba, já é tão irritante. É um bichinho. Não... Poxa vida, aí eu vou ter que ficar ensinando. Não, dá um tablet. Dá um não sei o quê. Vamos distrair ela e ela vai entender as coisas. E entende, é uma incapacidade e ao mesmo tempo uma preguiça de ensinar, porque apesar de saber que tem como a criança aprender. E nesse filme, Na Noviça Rebelde, era uma época... O filme é velho, né? É uma velharia. Ah, vá. Então, então as crianças ainda estavam numa época que elas eram encaradas como capazes de aprender conceitos importantes. Sim. Aprender coisas até difíceis, mesmo que com uma roupagem nova. Digo, uma roupagem mais simples, assim. Tá. E eu acho isso muito importante, porque a gente olha, por exemplo, desenhos infantis. Os desenhos infantis de hoje, eles têm um design muito, muito característico, assim. Feio. Também. É uma coisa meio amorfa mesmo. Tá. Principalmente coisas meio circulares, assim. Uma movimentação Bagunçada. esquisita. O tipo de coisa que eu imagino que você enxergaria se você usasse entorpecentes. Eu imagino. E agora você pega desenhos mais antigos. Um cavalo. Vamos supor, Tô aqui com meu caderninho, vou... Tá. Inclusive tinha um desenho famoso na nossa época que era o Cavalo de Fogo. Verdade. Deixa eu ver. Foi quando correndo eu vi o cavalo Nossa, de eu não lembro fogo dessa ali. Ó. Matheus tá mijando de rir aqui. Que roubou Ai, meu Fábio. coração. Tocou meu coração. Era muito bom. Maria Clara tá... Tô tô te só entretendo fazendo- enquanto a Maria Clara desenha um cavalo. Não, muito apropriado. Tá perfeito. Aqui, ó. Perfeito timing. Olha lá vem ela É com os hora, cavalos. Sim. Mas, ó, só pra... Nessas horas você lembra que a Maria Clara é adolescente, tem 16 anos, tá fazendo merda. Normal, deu a Não, lógica. calma, gente. Pra você Eu que fiz vive até um dizendo unicórnio. que ela é Vamos lá. maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo. No desenho de baixo, eu tentei fazer uma representação mais verossímil, digamos assim, Ok. do cavalo. Porque ele tem linhas, proporções que parecem ser de um cavalo de verdade. Profundidades e tal. Profundidade e tal. Lembra um cavalo de verdade. Ok. O de cima, ele é muito mais, assim, esférico. Parece que tem uma modelagem engraçada. E vocês podem ver que eu fiz um unicórnio. Aliás, né? Só pra dar uma provocada. Parece a Peppa Pig. Inclusive, ótimo ponto. Porque a Peppa Pig não parece um porco. Sim. A Peppa Pig Verdade. não parece um porco. O pai dela não parece um pai. É. Parece um idiota. E então, essa questão de você adaptar a obra pra se enquadrar na realidade da criança, porque aí chama a atenção da criança mais rápido, ela vai bater o olho, se fizer a Peppa fazer oink, beleza, vai entender que é um porco, ok. Não precisa aparentar ser um porco. Não precisa movimentar a boca. Então. Fica só aquele... Não, Alguns nem isso. Tem alguns alguns que não não tem movimentam. sobrancelha, tem alguns, né? que Sim. Pode. Tudo meio amorfo. Tudo meio amorfo. Muito fácil de inteligir. Trata. Qualquer aparelho Sim. cognitivo menos sofisticado compreende. Uhum. E como todo músculo que não é utilizado vai atrofiando. Atrofiando. Certo? Então, é realmente o tratamento das crianças como se elas fossem extremamente burras e incapazes de compreender algo mais próximo da verdade. E eu gosto da Noviça Rebelde porque as crianças, elas são muito arteiras. Elas são... Que bom. Que bom. Elas fazem arte, apesar delas serem extremamente educadas, o negócio... o pai delas é um capitão, tem que... manter a postura, essas coisas, elas são céticas, elas são carinhosas, elas são expressivas,
elas conversam, elas aprendem. E a Fraulein Maria, ela em nenhum momento subestima. Ela incentiva Ela o processo de incentiva. ideação deles. Exatamente. Certo? E isso é muito legal. E aqui a gente vê cada vez mais as coisas sendo enlatadas, prontas, simplificadas, certo? Sim. Porque assim todo mundo entende e assim todo mundo vai ficando mais obtuso. E por que um unicórnio em vez de um cavalo? Porque unicórnios não existem. Mas é muito mais legal pensar no unicórnio, que você toca no chifre dele e pode fazer o que você quiser, porque tem uma magia. Então, que tal um unicórnio feito com as formas mais elementares, certo? E que se desconecte tanto quanto mais possível da realidade. É muito triste o que você colocou agora. Sim. Eu nunca tinha me dado conta disso aí, não. Né? É um Sim. entorpecente pra criança, Então, ao basicamente. mesmo tempo, assim, a fantasia, ela tem uma importância na vida da criança. Claro. Mas Sim. mas ela precisa ser tão reducionista? Não. Então, a fantasia, ela é benéfica quando ela cumpre uma das funções mais importantes mesmo da arte, que é dos símbolos. A arte, ela é feita para estabilizar símbolos da vida humana, símbolos da verdade. Então, Chapeuzinho Vermelho, não precisamos ir longe, né? O lobo mau, ele é o símbolo, ele é a representação de quê? O que é aquela forma do lobo com o dente arreganhado, grandão, todo peludo, que se movimenta esquisito, ele é macabro? O que ele carrega junto com ele? O mal, a ameaça, perigo, Medo. selvageria, medo, né? O que a Chapeuzinho simboliza? A criança, a ingenuidade, a desobediência infantil, né? Sim. Até. O que o caçador, ele simboliza? O homem, a pessoa honrada, a extinção do medo, o combate ao mal, defesa. A estabilização do bem sobre o A mal. estabilização do bem. Então, a fantasia, ela é benéfica quando ela corresponde a esses fatores. Podemos, inclusive, comentar aí O Senhor dos Anéis, que é extremamente fantasioso. Super simbólico, super fantasioso. Sim. Ou e super muito fantasioso, simbólico. super simbólico, melhor Os dois. dizendo. Inclusive, eu descobri esses dias que os nomes dos personagens, eles também têm um significado. É mesmo. Depois a gente vê de colocar na descrição, porque agora eu vou demorar pra lembrar. Mas quando você pensa que o duendezinho lá, como é que é o nome daquela porra? Gnomo? Não sei lá, O Elfo. Gollum. Gollum, O Gollum. que ele quer o precioso, Uhum. certo? Que é ouro, né? E é curioso que seja um anel, né? Porque essa busca pela matéria, pelo vil metal, ela coloca o sujeito num ciclo sem fim, Sim. né? É um negócio que não acaba. Mas aí a gente saiu da pobreza para toda a riqueza, né? Obviamente que o cinema não conseguiu mostrar toda a riqueza que tem o Senhor dos Anéis, né? Porque Ainda o assim, Tolkien é o autor, assim. Inclusive, eu fiquei muito curiosa. Comprei um outro livro, porque ele escrevia os livros dele para os filhos, Sim. né? Eu comprei um livro que para mim foi muito simbólico, porque se chama O Senhor Boaventura, que era o nome do meu avô paterno. E aí eu falei, nossa, o Tolkien escreveu esse livro também para as crianças, e comprei para Cecília. Você leu com a gente alguma vez? Você viu eu lendo para ela? Eu vi você lendo. Assim, é um mundo de fantasia, assim, muito maluco, sabe? Mas realmente é diferente do que a gente vê hoje em dia, essa coisa grotesca que a Maria Clara tá falando, né? Sim. Mas o Tolkien aí é fora da curva, né? O cinema, né, assim, apesar dos filmes serem muito bons, não conseguem retratar tudo que ele fala lá nos livros, né? Tem muitos cursos, inclusive, que ajudam os pais a poderem explicar para os filhos toda essa história e essa trilogia aí, sei lá que nome que tem aí. Eu tava vendo o terceiro filme com o Guilherme no dia. E eu fiquei muito impressionada, assim. Eu lembro de olhar pra ele e falar: meu Deus, como é que você deduziu isso? Porque tava na cena... Gente, eu vou dar spoiler, mas é Senhor dos Anéis, então não é spoiler. não é spoiler, Sempre ajuda, né? Sim, então. É aquela cena que... É o baita clímax, assim, o Sauron tá bravo, as coisas lá tão
estão quase se perdendo, o vulcão em erupção, que é a montanha lá do Sauron, né? E aí o Gollum tá lá, o Frodo e o Sam também. E daí Calma, acho que o Sam, ele solta o anel e aí eles estão desesperados. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? E o Gollum, ele se arremessa, pega o anel e aí lembro. ele fica tipo, eu tô muito feliz, não sei o quê. E aí a gente percebe que tem uma movimentação ali acontecendo e de repente ele cai. Só que ele cai sorrindo, ele cai super feliz. Aí o Guilherme, nossa, então ele escolheu a morte. Ele falou. Ele, tipo, deu uma interpretação super profunda, assim, só que com um linguajar simples de criança. Mas, parecia um filósofo, um professor falando. Ele faz com alguma frequência. Ele faz isso com alguma porque frequência. Eu olhei pra ele. basicamente, Meu essa Deus. história do Senhor dos Anéis, a gente consegue ver com muita clareza as virtudes e os vícios humanos, né? Sim. Então, cada personagem aí, ele representa em algum momento um vício e uma virtude, um vício e uma virtude. É sensacional. Sensacional. Tem bom. bastante coisa boa por aí, Uhum. né? Mas enquanto mais antigamente você tinha as artes e o cinema traduzindo a profundidade dos símbolos de uma forma mais simples, palatável, para que as pessoas pudessem acessar isso, Uhum. certo? Ou seja, simplificava-se o alto para tornar mais palatável a todos, inclusive as crianças, certo? Hoje em dia, simplifica-se, pasteuriza-se o que não presta, para tornar mais acessível e consumível aquilo que é baixo. Isso é muito, 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 muito triste, né? Então, na nossa época tinha lá um desenho de muito sucesso que era o Senhor dos Anéis, ó, a Caverna do Dragão. Ai, sim. Também com Baseado no Senhor dos Anéis, se eu não me engano. riquíssima simbologia, né? Não por acaso, alguns desses desenhos de muito antigamente, eles vão atravessando o tempo. Sim. Né? Então, de novo, repetindo algo que a Maria Clara já falou aqui, né? Na dúvida, na falta de bons modelos, volta para trás. Sim. Pega o que tinha lá para trás. A gente estava vendo esses dias também Crônicas de Nárnia. Puta filme. Uma sutileza, uma beleza, várias remissões a questões muito importantes, Sim. né? Da virtude. Quando o menino lá, o Edmundo, por exemplo, chega lá para falar com o embusteiro lá, O rei da outra terra. Enfim, o tio do Caspian. Delmar. O tio do Caspian, né? E aí o tio do Caspian fala, então, príncipe. E aí o Edmundo, rei. Aí ele, oi? Rei? Como rei? Se o outro é rei? Não, é difícil de entender, mas segue o jogo aí. É que o outro é o grande rei e ele é só rei, Sim. né? É difícil entender, né? Mas como assim tem 2 reis, né? Como é que pode ter... Como tem mais de um rei, como é que pode ter 3 pessoas que compõem uma pessoa só, né? É meio confuso. E aí o Edmundo Foi fala... um aceno essa um questão. aceno, por exemplo, para essa questão, pelo menos na nossa leitura, né? Então, pode ter quem... E aí ele meio que diz, você não vai entender mesmo, vai, segue o jogo aí, fala aí, né? Ou a própria figura do leão, né? Como ele aparece. Aliás, o leão que tem na minha mochila é uma remissão a ele, né? Enfim, a forma como tudo vai se desenhando, a sutileza, a beleza, é um negócio... Quem que escreveu mesmo as Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis. Também, né? Uma grande figura, né? É um cristão. É verdade. Então, Cheio de simbologia também a história. Todos os roteiros adaptados, né? Tem os livros. Mas é muito fiel, assim, é legal isso. Antes da gente terminar, se você quiser fazer algum desfecho, inclusive falando de algum outro filme que nós não falamos, tinha um monte aí, né? Mas a gente se estendeu. E caso essa conversa tenha interessado pra você, saiba que esse episódio é continuidade de um outro. Então você pode voltar uma casa, né, e ver o primeiro episódio, o começo dessa conversa aqui, que eu acho que tem bastante coisa legal pra você ver também. E se vocês quiserem, a gente criar a saga do cinema no Sal. Sim, podemos fazer isso. Vocês recomendam filmes, dependendo, a gente faz como se fossem resenhas, né? É isso aí. Acho que vale a pena citar alguns títulos aqui que a gente gostou, Tá bom. né? Um que a gente acabou não falando, mas que é muito bom, inclusive o meu pai cita esse filme na Jornada do Poder Empreendedor, é O Rei do Show. Que Filmaço.
Mesmo os compositores da trilha sonora do La La Land, pra quem viu o último episódio, né? Algumas outras recomendações aqui pra crianças, não sei. Acho que é legal citar Matilda, Mini Einstein. Matilda é o filme, né? Que também é velhinho, mas... Mini Einstein é bem legal, né? Mini Einstein é muito bom. É toda uma apresentação das crianças a pintores, a música clássica. Então, eu mesma aprendi muita coisa, comecei a me interessar por muita coisa por conta do Mini Einstein. Puxa, que legal, Maria Clara. Legal você fazer essa remissão, viu? Bem legal. É legal. Não, eu estudei pra prova do conservatório com alguns episódios do Mini Einstein. Ah, que incrível. Eu fazendo a prova, eu lembrava da animaçãozinha, assim. Só voltando rapidamente ao Rei do Show, né? Rei do Show é uma história muito interessante. Como muitas histórias bem contadas, boas obras, né? Elas podem trazer muitas nuances e muitas percepções distintas, né? Um dia a gente falava sobre o Rei do Show, que é também uma história... Ela é baseada numa história real, já né? é um roteiro original, né? Baseado na história real, mas... Então, fala da história do cara que inventou o Circo dos Horrores, né? Sim. Enfim. E que aí, em algum momento, ele se perde, como muitos heróis, inclusive, se perdem, né? Mas, num momento seguinte, ele tem um despertar, assim, né? Tem uma questão querigmática que acontece lá com ele, e aí ele cai em si e faz o que tinha que ser feito, né? Para alguém que vai focar, às vezes, inclusive, emprestando questões suas mesmo, né? Que vai olhar mais para as quedas do cara, pode falar, ele não era tão legal assim, né? Mas o fato dele ter conseguido perceber que, pô, aqui não foi legal, né? E de conseguir fazer a virada dele é um negócio muito interessante. Fora que as músicas são lindíssimas e vale muito a pena entender um pouco o que tem por trás do filme também, né? Que é o momento do Hugh Jackman, que vencia um câncer ali naquela época. Tem uma audição especificamente de From Now On, que tem um bastidores que é muito legal de ver na internet, no YouTube tem, Vamos né? colocar nos cards. Vamos colocar, né? E tem uma frase do filme e da música que é muito legal, né? De agora em diante, os meus olhos não serão mais cegados pela luz. Então, puta filme, grandes interpretações, música muito boa, também vale a pena de ser visto. Tem a Zendaya, o Zac Efron, Michelle Williams, o Hugh bem Jackman. Moderno, né? Um filme bem atual. Sim, é muito da hora. Deixa eu ver, algumas outras recomendações aqui. O Projeto Adam, que a gente assistiu junto, tem algumas sacadas legais, é divertido também, né? Fátima, que tá na Prime. Ah, sim. Muito legal, pra quem for católico até tiver mais interesse na história do milagre de Fátima. Babá McPhee, eu acho uma recomendação legal, assim, pras crianças também. E o Babá McPhee foi inspirado em Mary Poppins. Foi? Foi, com certeza. Eu não sabia. Sim. Certeza? Certamente, sim. Olha Sim. só. Eu não sabia disso também, não. Também não. Foi inspirado em Mary Poppins, que filmes ótimos aí pras crianças. Até O Último Homem, que é aquele do Andrew Garfield. Aí já não é pra criança. Já não é pra criança. Tem umas presepadinhas também, né? História real Tem umas questões lá que são... não, mas eu acho que... Roteiro adaptado, né, que fala? Não é roteiro adaptado. É original. É original. É interessante o fato do cara se manter fiel a um princípio dele, né? Um Sim. princípio meio esquisito. Mas, né? Se manter fiel. Sim. Mas o que dá nome ao filme, né? Até O Último Homem, né? O cara... Aquela coisa de só mais um. Puta, consigo mais um, né? Como ter um propósito bem alinhado. Como confere forças a um sujeito, né? E como ele, sendo quem ele era, pôde interferir tão positivamente e se tornar um alvo mimetizável, né? Os caras olharem pra ele e tal, né? Ao ponto de, num primeiro momento, aí o mesmo conceito de janela de Overton, ao contrário, né? Positivamente falando, as pessoas acharem estranho o cara antes da batalha fazer uma oração, né? Até o momento em que ele já não estava mais sozinho na oração, né? Então, filme bastante interessante, a história do cara Mas eu acho legal principalmente pela questão de ele ter um propósito e se manter fiel a ele. Sim. De realmente ter uma linearidade, assim, na história proposta por ele mesmo. É um símbolo de educação da vontade. Sem dúvida. Uma biografia maiúscula, indiscutivelmente. Sim. E aqui um documentário, Why Beauty Matters, do Roger Scruton. Sir Por que Roger a Scruton. beleza importa?
Esse muito documentário, se eu não me engano, tá no YouTube. Teve uma... Tem no Tá, YouTube, tá sim. Na Tá. verdade, tem vários. Porque né? teve uma época que eu acessei lá e não tava mais. Não, Tiraram. mas é porque tem vários. Outras pessoas já publicaram. Você Sim. consegue encontrar. Isso. A beleza- achar um bem legal. A beleza não é relativa. É. A beleza é um valor absoluto. E ela é um valor, ela é um conceito, Sim. né? Uhum. Então, muito interessante. Bem observado. Bem Muito sugerido. legal, né? Aqui também tem mais algumas recomendações, mas elas acho que dá pra deixar na descrição. E aqui podemos dedicar algum tempinho a mais a ressalvas, considerações extras. E você Filmes. pode também fazer as suas sugestões de filmes, né? Claro. Vem falar com a gente nas nossas redes sociais, né? Que você pode observar aqui, pode acompanhar. E você também pode fazer seus comentários aqui no YouTube. Quem sabe a gente volte a falar desse tema, por que não? Né? Sim. Então, concordando, discordando, comenta aqui que você ajuda a gente. E, de novo, clica aqui para você se inscrever, ajuda muito a gente isso. O fato de você também comentar, compartilhar, curtir e ativar as notificações ajuda bastante a gente para que a gente possa dar sequência a isso que, pelo menos nos parece, pelos comentários, tem sido de grande utilidade para algumas pessoas. É algo que tá mais ou menos dentro do que a gente esperava, né? A gente tem sido visto por não tantas pessoas, muito embora mais do que a gente imaginava, né? Uhum. E temos conseguido feedbacks de que numa profundidade que a gente tinha a pretensão de que assim fosse, né? Então, obrigado a todos que têm nos incentivado, nos encorajado, né? Tá sendo uma onda e um aprendizado importante. A gente está aqui e a gente conta com o seu apoio na divulgação, com a sua audiência. Cada númerozinho que aparece de alguém que assistiu significa muito pra gente, né? E a gente conta também com as suas orações. A gente agradece porque algumas repercussões negativas também já estão acontecendo, era previsto, mas tá tudo bem. É isso aí, faz parte. Muito obrigada se você chegou até aqui. Estamos juntos, batendo um papo aqui no Sal. Até a próxima. Fico muito feliz pela sua presença. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, Deus tchau. abençoe você. Valeu.